Já se perguntou por que a maioria dos pequenos municípios não tem mais do que 6 canais de televisão disponíveis? Temos alguns motivos e todos são culpa do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Lei 4.117 de 1962, também conhecida como Código Brasileiro de Telecomunicações, ou como pode ser chamada, Código dos Inimigos da Informação Descentralizada e Distribuída, é a primeira culpada do oligopólio. Por que ela pode ser chamada assim? Bem, porque se não fosse ela, o Visão Libertária, por exemplo, poderia ser um jornal televisivo em algum município, necessitando apenas de um sistema de transmissão UHF simples, feito por qualquer técnico de telecomunicações. Poderia transformar o canal do YouTube em uma emissora de TV ou rádio, passando em looping os vídeos 24 horas por dia. Mas graças a essa lei e algumas outras regulamentações, o sistema de informação de TV e de rádio ficou concentrado em algumas poucas famílias por décadas. 5 famílias principais não serão citadas aqui, mas você pode saber simplesmente pesquisando na internet. Como essa concentração de mercado ocorre? Principalmente por 2 artigos dessa lei. O artigo 32 diz que os serviços de radiodifusão, nos quais também compreendem os de televisão, serão executados diretamente pela União ou através de concessão, autorização ou permissão. Ou seja, o nosso amigo Estado deveria ter 100% dos programas e canais de TV, mas, como sabemos, ele não consegue sequer manter uma repartição pública aberta aos sábados, e de forma alguma conseguiria manter todos os serviços de rádio e televisão do país. Como o Estado, graças a Deus, não é capaz de prover o conteúdo de todos os 60 canais de TV aberta, ele faz a concessão de alguns deles. E são por essas regras absurdas que temos poucos canais de TV. Em alguns países costuma-se favorecer redes locais, com um sistema que prioriza quem chega primeiro na frequência. Era o que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos. É muito comum ter canais de rádio e TV locais com programações ao longo do dia por lá. A Soul of the South Television é uma rede de televisão regional norte-americana focada no público afro-americano. No sistema digital, ela é comum no sul dos Estados Unidos, em estados como Arkansas, mas no estado de Washington e em outros ao norte do país, ela não existe. A TV aberta dos Estados Unidos, no sistema digital e de satélite, possui por volta de 100 emissoras com cobertura por todo o país e incontáveis emissoras locais. Já o sistema de TV aberta do Brasil possui umas 40 emissoras locais no país inteiro e apenas 10 emissoras comerciais nacionais. Por que isso ocorre? No Brasil, a concessão da frequência total é dada pelo Estado para os amigos do Estado. Você sabe como se faz uma concessão pública? Começa da seguinte forma, segundo o artigo 34. Concessões ou permissões para o serviço de radiodifusão serão precedidas de edital, publicado com 60 dias de antecedência pelo órgão competente do Poder Executivo, convidando as entidades interessadas a apresentar suas propostas em prazo determinado. Agora faça a seguinte indagação: visto que é proibido ter uma TV antes do edital, como os novos players conseguem entrar no mercado? Resposta: não entram. Apenas grandes conglomerados podem entrar. Não dá para começar pequeno e ir crescendo. A TV tem que começar grande e consolidada para ter alguma chance, o que é totalmente diferente do que acontece com o YouTube e outras plataformas. Nessas redes, há a concorrência direta de canais como o Terça Livre e o Brasil 247, o Crítica Nacional e o Diário do Centro do Mundo e etc. Apesar do YouTube também restringir certos discursos da mesma forma que a TV, fato é que aqui somos bem mais livres. Aqui na internet, a informação descentralizada e distribuída consegue prosperar. Voltando à TV, depois do edital e da apresentação das propostas, a outorga da concessão ou permissão é feita pelo Presidente da República, consultando órgãos especializados. Claro que ele pode sumariamente ignorar tais órgãos e fazer a concessão. Exemplo é a TVT de São Paulo, fundada em 2010 e autorizada por um certo presidente. Rede que só funciona na região metropolitana de São Paulo e que é mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Além da exigência da autorização para ter o sinal, também é exigido, de acordo com o artigo 36 da lei, que o funcionamento das estações de telecomunicações fique subordinado às licenças prévias. Licenças essas que constarão as respectivas características e que só será expedida depois de verificada a observância de todas as exigências legais. Reitero a palavra todas.
que são aproximadamente 40 exigências. Dentre elas estão limitação de propaganda, exigência de cota de trabalhadores, porcentagem de conteúdo local e nacional produzido e etc. Além disso, você sabe o porquê de não existir rede de TV internacional no Brasil? Porque, por exigência do artigo 38, pelo menos 70% do capital total e do capital votante da empresa deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Esse é o chamado Artigo Globo, que garante que grandes redes de TV não consigam vir para o Brasil sem representação de um brasileiro. Assim, cria-se um oligopólio perfeito. Os pequenos não podem entrar e os grandes estrangeiros não podem vir. A CNN foi a primeira que conseguiu entrar no mercado em mais de 70 anos dessa reserva, que já existia antes dessa lei. Apesar de ser uma gigante, a emissora ainda não conseguiu a concessão de TV aberta, operando apenas na TV por assinatura e nas redes sociais. A CNN brasileira ainda assim precisou ser fundada por Rubens Menin, cofundador e presidente da MRV Engenharia, e por Douglas Tavolaro, jornalista de carreira, ambos brasileiros natos. Até aqui, falamos da parte feia da Lei de Telecomunicações. Agora, vamos entrar na parte horrenda. O Decreto Regulamentador 52.795 de 1963. O artigo 53 desse decreto já chega dando um soco na cara. Ele aplica-se preferencialmente a rádios, mas é estendido também à TV. O artigo diz que somente será autorizada a execução de serviços de radiodifusão em horário limitado quando não for possível ou recomendável a execução em horário ilimitado. Mas o artigo 54 informa que as concessionárias de serviços de radiodifusão deverão manter um programa mínimo de trabalho regular de 2/3 das horas a que estão autorizadas a funcionar. Ou seja, em via de regra, é exigido 24 horas de programação, ainda que seja em horário que dê prejuízo, geralmente o considerado das 23 da noite até as 6 da manhã. E, por fim, apresentamos algumas regras que são preferencialmente utilizadas nos serviços de rádio, mas que o juiz pode simplesmente exigir que a televisão também as siga. Regras que constam no item 12 do artigo 28 dessa preciosidade soviética. O item diz que as concessionárias, na organização da programação, estão sujeitas aos seguintes preceitos e obrigações. A. Manter um elevado sentido moral e cívico, não permitindo a transmissão de espetáculos, trechos musicais cantados, quadros, anedotas ou palavras contrárias à moral familiar e aos bons costumes. B. Não transmitir programas que atentem contra o sentimento público, expondo pessoas a situações que, de alguma forma, redundem em constrangimento, ainda que seu objetivo seja jornalístico. C. Destinar um mínimo de 5% do horário de sua programação diária à transmissão de serviço noticioso. D. Limitar ao máximo de 25% do horário de sua programação diária o tempo destinado à publicidade comercial. Essas alíneas vão piorando até encerrar na letra N, mas vamos parar por aqui. Acredito que a União Soviética estaria orgulhosa de nosso país. É muito mais fácil simplesmente criar um canal do YouTube, o que, na prática, já funcionaria com uma rádio ou TV, como é o caso desse canal Visão Libertária. Da próxima vez que você estiver vendo um vídeo no YouTube ou em qualquer outra plataforma e pensar por que a TV não pode ser boa assim, lembre-se da resposta: o Estado não deixa. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Arauto da Liberdade, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!